E aí galera, beleza? Aqui é o Diegão da Física, aqui a conversa é diferente. Vamos aqui para mais um vídeo, então eu peço que vocês curtam, comentem, sigam nas minhas redes sociais que está no bio aqui do Instagram. Esse vídeo também vai estar no YouTube, então eu peço que vocês se inscrevam, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. É importante essa minha interação com vocês e continue votando nas enquetes quando elas aparecerem. Bom, o vídeo é de gravitação universal, como eu coloquei no Stories ontem, que ia ter um vídeo. Então eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples, com um exemplo, as características dessa lei tão importante. Bom, a lei da gravitação universal de Newton, né, ele propôs a seguinte tese, de que quando eu tenho dois corpos celestes, lembrando que gravitação vem da parte de astronomia, que também tem um vídeo básico aqui no Instagram. Ele diz que quando tem dois corpos celestes, ou seja, dois objetos com duas massas separados por uma distância, eles são atraídos por uma força. Essa força é chamada de força gravitacional, que é isso aqui. Bom, aqui eu tenho um objeto aqui, vou chamar aqui de M1, e eu vou chamar aqui de outro objeto, que aqui é um M2, que pode ser dois planetas, pode ser um planeta e um outro tipo de corpo, pode ser simplesmente duas massas mesmo. Aqui sempre ele tem uma outra particularidade. Corpo de maior massa sempre vai atrair o corpo de menor massa. Então esse corpo será atraído por esse, à medida que uma certa distância. Aí vem o nível de força, pode ser mais forte, pode ser mais fraco. Aqui você veja, pela esta regra que vai estar na capa do vídeo, esse verde aqui, tome também esse valor. Para que serve? Isso é uma constante de gravitação, a constante gravitacional, ou seja, a constante que permite que isso aqui ocorra. É uma constante, é este valor aqui. Então, nos cálculos, que a gente vai fazer um exemplo aqui, sempre será o valor dessa constante aqui, né? Aqui, as unidades de medida, que é importante nós sabermos. As massas serão sempre em quilos, tanto o M1 como o M2. E a distância sempre em metro. É importante você ter essa... E o que? Vamos aqui uma curiosidade. Se as massas aumentarem, ou seja, se o valor da massa aumentar, o valor da força também aumenta. São diretamente proporcionais, ou seja, se as massas aumentarem, mais força você precisa fazer. Agora, se a distância entre as massas diminuir, ou seja, eles vão ficando mais próximas, o que acontece com a força? Ela aumenta. Então, o que a gente pode deduzir? Que a força é proporcional às massas, mas é inversamente proporcional à distância. Repetido. Força proporcional às massas. Se a massa aumentar, a força também aumenta. Se massa diminuir, força também diminui. Isso mantém a distância do mesmo jeito. Agora, eu mantenho a massa do mesmo jeito, mas se eu diminuo a distância, a força vai aumentar. Se eu aumento a distância, a força vai diminuir. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou dizer que essa massa aqui tem 10 quilos. Vou dizer que essa outra massa aqui tem 4 quilos. 4 quilos. E vou dizer que elas estão separadas por um metro. Separadas por 1 metro. Eu vou fazer até o seguinte. Como tem potência de 10, eu já vou explicar um negócio que também já tem em outros vídeos aqui. Eu vou dizer que essa massa aqui é 1 vezes 10 a primeira, que quer dizer 10. 1 vezes 10 a primeira, quilos. Essa aqui eu vou botar, aqui eu vou botar 4 vezes 10 a primeira, e aqui 1 vezes 10 a primeira, 40 e 10. E aqui eu vou colocar também 1 vezes 10 ao quadrado, metros. Lembrando que tudo tem que estar em metro. Distância em metro e aqui em quilos. Como é que nós fazemos? Vamos aplicar esta regra aqui, lembrando que isso é um valor da constante, se é constante você tem que saber o valor. Então vai ficar aqui, força vai ser igual, o valor da constante, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes o valor da primeira massa. Eu sempre costumo colocar maior primeiro, mas não importa, é uma multiplicação. Então 4 vezes 10 a primeira, vezes 1 vezes 10 a primeira, dividido por 1 vezes 10 ao quadrado
Só que lembre-se, a distância é ao quadrado. Então você tem que colocar ao quadrado. Beleza? Agora vamos lá. Multiplicação de potência de base 10. Nós multiplicamos os números, né? Vamos multiplicar aqui 6,67 vezes 4. 7 vezes 4, 28 vão 2. 6 vezes 4, 24, 26 vão 2. 24, 26, 26. Vírgula duas casas, pronto. 26,68. Então dá 26,68 vezes 10. Na multiplicação, nós repetimos a base e somos os expoentes. Soma e soma. Menos 11 mais 1 dá menos 10. Menos 10 mais 1 dá menos 9. Menos 9. Multiplica os números e os expoentes são somados. E aqui embaixo, como é que eu tiro do parênteses? Esse número você eleva ao quadrado. Esse número você eleva ao quadrado e os expoentes são multiplicados. 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Pronto. Beleza? Deu isso. Como é que eu faço agora? Divisão de potência de base 10. E os números são divididos. Dá 26,68 vezes 10. Só que agora na divisão eles são o quê? Subtraídos. O de cima menos o de baixo. Menos 9 menos 4. Menos 9 menos 4. Que dá menos 13. Soma de sinais iguais. Lembrando que não pode ficar assim, que a potência de base 10 tem que ser entre 1 e 9,9. Vírgula vai ser deslocada para cá. Quando a vírgula for para a direita, se a vírgula for deslocada para a direita, o expoente aumenta. Se ela for para a esquerda, o expoente diminui. Como aqui já é negativo, menos 13 mais 1 dá o quê? Menos 12. Então a resposta é 2,668 vezes 10 a menos 12. Qual é a unidade? Se é força, a unidade é sempre Newton, né? Beleza? Então, isso aqui é a base da explicação da lei da gravitação universal. Essas informações vão estar na capa do vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. É importante demais para a gente continuar trazendo conteúdo de física para vocês, beleza? Porque aqui a conversa é diferente.